Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre o Morro do Lampião, mais precisamente sobre a criação da unidade de conservação Morro do Lampião, que fica no sul da ilha, aqui na nossa querida Florianópolis. Olha, desde agosto, essa discussão, de agosto de 2013, né, essa possibilidade vem sendo discutida por moradores, especialistas em conservação ambiental e pelo nosso querido vereador Afrânio Beaupré, que é o que vai nos falar sobre esse assunto hoje. Seja muito bem-vindo, vereador. Comigo também a geógrafa Roberta Santos, que vai nos esclarecer sobre a possibilidade dessa unidade de conservação. Vereador, essa discussão já é antiga, como eu falei anteriormente, né? Os moradores, é um pedido dos moradores, é uma discussão já feita também pela nossa geógrafa. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que surgiu a ideia da criação. Certo. Bem, Amanda, o projeto de buscar enquadrar o Morro do Lampião, que fica no Campeche, como uma unidade de conservação, cuja classificação é Refúgio da Vida Silvestre, nasceu como uma necessidade e uma demanda que veio da própria comunidade. Evidentemente que a participação da Roberta e outras pessoas, a própria assessoria também da Câmara, deu uma formatação técnica e jurídica para esse encaminhamento. Sim. Mas o apelo, ele é comunitário. Por que isso ocorre? Porque o Morro do Lampião é um patrimônio ambiental, é um patrimônio histórico do nosso município, e ele está completamente desprotegido. E a população que vive ao redor, que se referencia no Morro do Lampião, ela percebeu essa fragilidade em função de um processo de ocupação que vem se acelerando e não há uma política efetiva para lidar com essa problemática. Então, a partir dessa demanda comunitária, nós ampliamos, criamos um processo de diálogo, de interação, ampliando o debate, envolvendo escolas, associação de moradores, empresários, inclusive alguns proprietários que têm área, inclusive, no próprio Morro do Lampião. E na medida em que isso mexe, né, com o interesse de muitas pessoas, sim, nós precisamos dar tempo ao tempo, ter capacidade de diálogo e, ao mesmo tempo, amadurecer do ponto de vista técnico e da tramitação dentro da Câmara de Vereadores. De tal sorte que acho que, nesse momento, nós estamos num momento bastante maduro com relação à decisão e aguardamos que tanto o IPUF como a própria Prefeitura abram também espaço e sensibilidade para acolher essa demanda que já veio da comunidade, foi trabalhada de maneira competente dentro da Câmara de Vereadores e é preciso que também haja uma abertura do Poder Executivo. Roberta, já tem uma legislação federal, né? Lei 9.985 de 2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. Você estava me explicando um pouco sobre essa lei federal. Como é que funciona? Ela protege áreas como essa? Na verdade, a lei do SNUC, ela é uma lei que normatiza a criação, a implantação e a gestão das unidades de conservação no âmbito nacional, estadual e também municipal. A proposta da Unidade de Conservação do Refúgio de Vida Silvestre, ela foi pensada dentro desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E a escolha da categoria Refúgio de Vida Silvestre veio muito no sentido de que o Morro do Lampião é uma área que ela está num contexto urbano. E por ela estar num contexto urbano, ela tem muitas propriedades particulares, tanto dentro como no entorno direto dela, né? E o Refúgio de Vida Silvestre é uma das categorias de unidade de conservação que existem dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que permite a existência de áreas particulares dentro da unidade de conservação, desde que essas áreas estejam de acordo com os objetivos da unidade. Né? Então, todo o projeto ele foi pensado tecnicamente para estar de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é essa lei que, na verdade, foi criada em 2000 e normatiza
tudo que tem a ver com unidade de conservação no Brasil. Inclusive, vocês estavam me dizendo que o Morro do Lampião já é uma área de APP e de APL, né? APP, área de preservação permanente, e APL, área de preservação de uso limitado, né? Então, quer dizer, ela se adequa totalmente nisso que vocês estão me dizendo, né? Exatamente. O plano diretor que foi recentemente revisto e aprovado define o Morro do Lampião com essas duas áreas, área de preservação permanente e área de preservação delimitada. Sendo que uma APL, a legislação permite edificar mais até 10% da área. Então isso tem ainda uma possibilidade de construção e de uso na área. Mas a unidade de conservação, como bem disse a Roberta, a categoria, ela permite com que se faça a preservação, mas não necessariamente haja desapropriações. Ou seja, porque se você define como um parque, poderia se fazer um parque do Morro do Lampião, o poder público teria que fazer desapropriação da área, ou seja, aportar recursos, pagar aos proprietários e ele assumir a propriedade e organizar. Na categoria que a Roberta fez alusão, que é o refúgio da vida silvestre, ela pode ser híbrida, ou seja, a propriedade pode ser privada, mas a regulamentação do uso se dá a partir dessa legislação federal que define o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu acho que também, Amanda, uma curiosidade, talvez as pessoas que estejam nos assistindo queiram saber por que esse morro chama-se Morro do... Eu ia perguntar. Então, a geografia do Campeche foi uma geografia que chamou muita atenção e foi o nosso primeiro aeroporto, vamos dizer assim, o campo de pouso, né, que inclusive a aviação francesa que fazia o Atlântico Sul, o Correio para o Sul, usava também como pouso e descanso e abastecimento aqui em Florianópolis. E como sinalização para o pouso noturno, pela altura do morro, se usava como sinalização, com lampião, né, ou lamparina, e de tal sorte, então, que foi essa finalidade também vinculada à aviação. Por isso, o Morro do Lampião ele está diretamente ligado com o campo da aviação, que fica um pouco mais à frente, bem próximo da praia, onde havia, então, onde se faziam os pousos, né? Bacana. Tá, a gente está sendo mais inteligente hoje daqui, né? Essa eu não sabia. Agora, voltando, é importante também esse cuidado, né, com da unidade de conservação, porque também as pessoas já fazem trilha por ali, mas sem o controle, né, sem os cuidados que tem que ter nessa área de preservação, né, Roberta? Você estava me falando antes. Exatamente. Então, a área do Morro do Lampião, ela é, em sua grande maioria, uma área de preservação permanente, que é a APP, né, e tem algumas áreas que são áreas de APL. Mesmo ela sendo uma APP, não significa que ela esteja protegida. Né? Então, a criação de uma unidade de conservação, ela vai reforçar a importância de você cuidar dessa área, né? Então, existem trilhas de acesso ao topo do morro, né? E essas trilhas estão sendo usadas de forma indiscriminada, porque não existe ninguém cuidando, fiscalizando o uso dessa área. E por conta dessa falta de cuidado, já está acontecendo assoreamento, né? Então, a trilha já está abrindo, né? Então existe uma preocupação muito grande nesse sentido também, né? Até por conta de sujeiras, né? Enfim, há pessoas até que se perdem porque não tem o controle, né? Não tem a fiscalização. Enfim, nós vamos continuar falando sobre a criação da unidade de conservação do Morro do Lampião no próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas já volta.
Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre a criação, a possibilidade da criação da unidade de conservação Morro do Lampião. Falando comigo sobre este assunto, eu estou com o vereador Afrânio Bopré e com a geógrafa Roberta Santos. Roberta, eu vou começar falando com você nesse segundo bloco. A área é a possibilidade de criá-la como refúgio de vidas silvestres, mas eu queria saber que espécies, né, de vidas que tem lá no Morro do Lampião. Então, o Morro do Lampião, ele tem uma localização que é extremamente estratégica quando a gente pensa em aves migratórias, por exemplo, né? Ele compõe um corredor de conservação que é super importante para essas aves, para essas diversas espécies que podem cruzar por essa região, né? E o refúgio de vida silvestre, ele tem esse objetivo, né? Assegurar a preservação dessas áreas que são importantes para a reprodução desse tipo de espécies, né? Então, pelo fato de ele compor esse corredor e pela existência de aves migratórias que circulam pela região sul do Brasil, ele tem essa importância que é extremamente estratégica. Além de ser alto também. Alto, e por conta disso elas usam, de certa forma, como áreas para pouso e reprodução também. Sim. Né? Dada toda essa importância, tanto para os moradores como para a região ali, as escolas que acabam usando bastante o local, enfim, por que a gente ainda está nesse impasse, numa discussão tão antiga, vereador? Que não avança? Florianópolis tem uma carência muito grande do ponto de vista de ter políticas preservacionistas. E, pelo contrário, existe uma velocidade muito grande do ponto de vista da ocupação de construções, de edificações, de loteamentos, de áreas, sejam elas regulares ou sejam elas irregulares. E eu não quero colocar a culpa no poder público, mas o que eu quero é constatar uma deficiência e que precisa ser corrigida. A cidade cresce numa velocidade muito grande. Eu costumo dizer, ela sobe pelo elevador. E o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, tem uma velocidade mais lenta. Ele vai pela escada quando consegue. Então, essa desproporção exige com que a própria sociedade assuma o protagonismo, que foi o caso que aconteceu com o Morro do Lampião, com o Campeche, e que lidere esse processo. Muitas vezes a comunidade tem que empurrar o poder público, tem que puxar, não pode esperar pelo poder público. Então, aqui há um descompasso, então, que nós precisamos corrigir. Também, só acrescentar o que disse a Roberta, o Morro do Lampião, ele tem características de Mata Atlântica, e com a nossa fauna e nossa flora, né, então, que precisamos ter bastante cuidado, temos que ter uma política ofensiva de preservação, e ali a preocupação, por mais que nesse momento a ideia seja uma unidade de conservação para o Morro do Lampião, nós não estamos fazendo um recorte para salvar o Morro do Lampião e deixar o resto à deriva, não é isso? É uma atitude emergencial, urgente, estratégica, e ela, inclusive, precisa estar combinada com, no outro caso, que é também uma demanda comunitária, com o Pacuca, que é o parque, né, que visa cultural do Campeche, que visa também a preservação, e o Morro do Lampião está diretamente ligado a essa outra pretensão da comunidade, que é também a constituição desse parque. E o nosso sul da ilha é bastante ainda preservado, comparativamente ao norte da ilha. Sim. Porque os investimentos, principalmente a partir da década de 70, como abertura de rodovias, investimentos turísticos, náuticos, hoteleiros, enfim, ele fez uma primeira corrida para o norte da ilha. E o sul da ilha foi descoberto, né, um pouco mais tardio. Mas essa mesma fúria do crescimento, a velocidade do crescimento que promove uma desorganização e uma expansão urbana sem planejamento, ela já acontece
no sul da ilha, e especialmente no Campeche. Então é necessário ter essa preocupação e ter políticas com legislações que façam a preservação. Muitos até podem questionar, mas será que uma lei resolve? Eu digo, não resolve, mas sem lei não tem solução. Aí não tem jeito mesmo, né? Agora, vocês estavam me falando também que seria, né, o caminho mais viável ou mais rápido, né, seria que essa manifestação de IPL fosse do Executivo. Porém, também há a possibilidade dessa manifestação da comunidade. Qual o caminho que vai se tomar para que a gente possa, então, conseguir a unidade de conservação Morro do Lampião? Bem, do ponto de vista legislativo, da tramitação da matéria, nós pedimos audiência ao prefeito e ao secretário municipal de desenvolvimento urbano para que a comunidade levasse essa demanda e que, como o trabalho já está praticamente pronto, como eu falei, está bastante amadurecido, que o Poder Executivo, a Prefeitura, acolhesse a proposta de lei e que fizesse ele a iniciativa de apresentar para a Câmara de Vereadores a iniciativa do projeto de lei complementar. Não conseguimos ainda, estamos esperando, né? Provavelmente, para 2015, pelo que se sabe, no planejamento da Prefeitura, o prefeito vai encaminhar uma adequação ao plano diretor, o que eu chamo de uma meia-sola, já que como fez errado em 2013, vai precisar corrigir para 2015. E aí nós vamos ter também uma outra oportunidade, quando estiver tramitando essa reforma do plano diretor, nós vamos ter uma outra oportunidade para discutir em audiência e até mesmo fazer emendas aqui dentro da Câmara de Vereadores. Eu ia perguntar agora, ele entraria como emenda? Como emenda ou como um projeto de lei de origem do Executivo, se ele tiver sensibilizado para isso. Tá certo. Alguma ressalva, Roberta, referente ao local? Há que se dizer que um dos objetivos de estarmos aqui discutindo a proposta é convidar a comunidade a participar desse projeto, a se envolver no debate, a conhecer a proposta com profundidade, porque eu acredito que conservação, principalmente quando a gente fala de conservação num ambiente mais urbanizado, é importante a participação social, a participação e o controle social, porque conservação não se faz sem as pessoas, né? E a conservação do Morro do Lampião é importante para preservar espaços que são importantes para flora e fauna, mas é principalmente também para as comunidades que vivem no entorno. Já houve algumas reuniões, né? Houveram algumas reuniões, nós fizemos reuniões na comunidade ali do Rio Tavares, na região do Campeche mesmo, e vamos continuar com essas reuniões, porque a gente acredita que sem participação da comunidade, a coisa não cria a força que a gente precisa. E aqui na casa a gente vai esperar então por essas modificações de 2015, vereador? Exatamente. Esse grupo de trabalho que a Roberta coordena junto com outros técnicos, ele é um grupo de trabalho que também produziu um abaixo-assinado, aproveitando aqui a Roberta que fez um apelo de participação da comunidade, que também possa procurar ou na Associação de Moradores do Campeche ou aqui na Câmara, no nosso gabinete. Esse abaixo-assinado também está na internet, para que a gente amplie o grau de mobilização. Com que nome se procuraria para quem estiver interessado? Com que nome se procuraria para quem estiver interessado na internet? No nosso site existe afranio.org.br. Tá. Além disso, também foi produzido um vídeo que mostra como é que a própria comunidade tem aproveitado aquela região para dali ensinamentos pedagógicos, com envolvimento com as crianças, as escolas, de tal sorte que esse vídeo também ele é bastante interessante para quem tem disposição em conhecer melhor o projeto de lei do Morro do Lampião. Eu gostaria de saber se eu tenho um espacinho só para mostrar o mapa. Sim. Gostaria de mostrar o mapa para a comunidade, para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Que é uma área parte verde. A área verde é a área do limite da proposta, né? O refúgio de vida silvestre, ele compõe essa área verde que está no entorno urbanizado, que é a parte toda rosa. Ele fica próximo da praia ali. Próximo da praia, né? Dá para ver um pedacinho do mar. Sim. Tá certo.
Obrigada, Roberta. Obrigada, vereador. Mais uma vez, uma honra recebê-los aqui, viu? Que votem sempre. E a gente espera, então, que, de fato, o Morro do Lampião vire uma unidade de conservação para que todos possam aproveitar de forma correta, né? Ordenada. Tá certo? O programa Impressões fica por aqui. Nós voltamos em uma próxima edição com muito mais assuntos relevantes da nossa cidade para você. Até lá. Esse é o momento que a gente finge que fica...